Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o deputado estadual do PT, pela região de Sorocaba, Hamilton Pereira. Nascido em Sorocaba em 8 de julho de 1954, Hamilton Pereira é casado com Virgínia Fernandes Santos e tem 5 filhos, Lígia, Helena, Marcos, Rodrigo e Caio. É também avô de Vitória, Ana Clara, Isadora, Mateus e Lucas. De origem metalúrgica, foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994, com pouco mais de 19 mil votos. Está em seu 5º mandato. De todo esse tempo que ficou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2002, foi o deputado estadual do PT mais votado do Brasil, com 131.637 votos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. É uma alegria estar com vocês, né, para nós conversarmos sobre a política tão importante nas nossas vidas, e sobre esse tempo todo em que estamos na Assembleia, legislando as causas e as coisas de Sorocaba e da região. E é claro que eu já quero começar esta entrevista falando de um trabalho que você já vinha desenvolvendo desde 2005, que é a região metropolitana de Sorocaba, uma ação sua, uma iniciativa sua naquele ano, e que agora, em 2014, tornou-se realidade. O governador Geraldo Alckmin esteve em Sorocaba, especialmente no Parque Tecnológico de Sorocaba, para assinar, neste mês de maio, finalmente, claro, a região metropolitana de Sorocaba, hoje a 14ª no país. Vitória? Verdade. Vitória, 15ª do país. Agora... Temos 14 grandes regiões metropolitanas do país. Sorocaba passa a ser a 15ª e temos 4 grandes regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Sorocaba passa a ser a 5ª. Não é? Nossa região, justificadamente, se torna finalmente região metropolitana com a sanção do projeto de lei complementar número 1 de 2014 por parte do governador do estado. Não é? Um projeto que foi feito a várias mãos, né, porque nós tivemos a contribuição enorme da Fundação Baldino do Amaral. Eu quero ressaltar aqui, inclusive, a colaboração desse grande amigo, Laelso Rodrigues. A primeira pessoa que suscitou a questão ou a necessidade de trabalharmos para que Sorocaba se tornasse região metropolitana, para que façamos justiça, inclusive, a essa pessoa, foi o professor Zanella. O professor Zanella, em 2005, escreveu um artigo, inclusive o próprio Jornal Cruzeiro do Sul, dizendo que Sorocaba vinha se metropolizando e era necessário que as lideranças políticas da cidade tomassem alguma iniciativa no sentido de provocar esse debate. À época eu procurei a Uniso, o professor Aldo Vanucci, e ele, de pronto, escalou ali 12 dos seus mestres e doutores em planejamento, e que fizeram um trabalho de contextualização geopolítica e econômica de Sorocaba, dando, inclusive, conteúdo para a justificativa de um projeto de lei complementar número 33, que nós apresentamos em 2005 na Assembleia Legislativa, e a partir daí nós iniciamos todo um trabalho de convencimento de cada deputado, deputada, de cada líder partidário na Assembleia Legislativa, trabalho esse que perdurou durante 9 anos, né? Ao longo do qual nós contamos com essas contribuições. O amigo Laelso Rodrigues, o próprio professor Zanella, por várias vezes, né, emprestou a sua contribuição. O professor Flaviano Agostinho de Lima, que hoje é secretário de Habitação aqui na cidade de Sorocaba, ele foi um parceiro assim, que capitaneou aquela equipe, né, do Nuplan, que fez os estudos mais atualizados recentemente e que foram, eu diria, os estudos que definitivamente convenceram o ERPLAN, que é a empresa de planejamento
para o Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano. A partir desses estudos, finalmente o Executivo Estadual se convenceu que a nossa região teria que ser transformada em região metropolitana e enviou o projeto complementar número 1 de 2014 para a Assembleia Legislativa, que após a realização de 2 audiências públicas, nós conseguimos aprová-lo em plenário na Assembleia por unanimidade de todos os deputados e deputadas da Assembleia. Bom, a partir de agora, o que falta para que a região metropolitana comece a andar? Faltam ainda 2 atos jurídicos, não é? O governador já está autorizado por esta lei que ele sancionou ontem, mas ele precisa enviar para a Assembleia um decreto que cria o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, né? E um projeto de lei complementar que cria a Agência para o Desenvolvimento da metrópole de Sorocaba. São 2 instrumentos que completam, então, definitivamente esse novo mapeamento desta região, é isso? Exatamente, exatamente. Nós temos que iniciar agora uma articulação imediata na Assembleia Legislativa com os líderes, porque, segundo o governador, ele pretende enviar essas iniciativas à Assembleia até o mês de junho, ainda, não é? Ou seja, primeiro semestre deste ano, segundo ele anunciou ontem, no discurso dele, ele pretende ver aprovado. Então, nós precisamos iniciar imediatamente as novas articulações com as lideranças na Assembleia Legislativa para aprovarmos tanto o fundo quanto a agência de planejamento, para que aí sim nós tenhamos todo o ferramental, né, para organização, planejamento e financiamento dos futuros investimentos da região metropolitana de Sorocaba. Aliás, essa região foi crescendo, né, deputado? Porque lá em 2005 eram 17 municípios no primeiro momento, depois ampliou-se para 22 municípios com os estudos do NUPLAN, e aí abriu-se todas aquelas audiências, né? Foram quantas audiências depois disto? Olha, foram duas audiências oficiais, né? As duas para finalizar o projeto. Que são obrigatórias por lei, é isto, né? Mas eu, por uma questão de justiça, inclusive, tenho que lembrar que o Jornal Cruzeiro do Sul fez um trabalho, inclusive você, né? Verdade. Visitou todos os municípios, conversando com os prefeitos, entrevistando os prefeitos, conversando com vereadores, enfim, aquilo acabou criando um material muito importante de convencimento para os deputados na Assembleia Legislativa, para os próprios órgãos do governo do Estado. Foi um trabalho muito importante. E nós tivemos aqui, no auditório do Jornal Cruzeiro do Sul, por iniciativa do amigo Laelso Rodrigues, uma audiência que reuniu todos os prefeitos daquela época. Aliás, eu creio até que o aumento do número de cidades participantes da região metropolitana se deu a partir daquele momento, que vieram algumas cidades que não estavam elencadas e contempladas na região metropolitana e que reivindicaram a sua inclusão, não é? O senhor lembrou muito bem, eu e o Ednilson Jodar, o editor que acompanha a gente neste programa, estivemos em 22 cidades, até porque naquela ocasião eram só 22 cidades, foi depois que entraram mais 4, né, 26 municípios. Então a gente ficou devendo 4 para saber. Mas nós encontramos muitos prefeitos entusiasmados, sabe, deputado, com esta questão da região metropolitana. Então, claro que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para que você pudesse explicar aos nossos telespectadores qual a importância e quais as vantagens agora desta região metropolitana para Sorocaba e os 25 municípios. Pois não. Muito importante, Fernando. Eu agradeço até essa oportunidade de comentarmos esse aspecto, né? Veja que nós temos um fenômeno no crescimento regional no estado de São Paulo, em que as diversas regiões, eu diria Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, elas passam por um movimento de expansão, né, econômica, populacional, mas com alta concentração e densidade na cidade-sede de região administrativa. Então, como aqui em Sorocaba, por exemplo, onde as empresas que se deslocam do grande centro expandido de São Paulo, a grande região metropolitana de São Paulo, para o interior do estado e buscam a nossa região, invariavelmente vêm se implantar aqui em Sorocaba. Foi assim que chegou a Toyota,
não é? E que deu origem, inclusive, à criação do nosso parque tecnológico. É assim que tem vindo para cá grandes empreendimentos, né, na área do comércio, como os shopping centers, seis shoppings, né, até o presente momento. E isso vai criando um superadensamento na cidade. Os últimos estudos do IBGE já colocaram Sorocaba no ranking como a 10ª cidade do Brasil em número de veículos pela proporção de habitantes. Ou seja, todo mundo nessa cidade parece que tem automóvel, tem motocicleta, não usa mais ônibus, né? Eu diria que uma minoria hoje se utiliza do transporte coletivo em Sorocaba, porque a maioria tem condução própria e as vias públicas de Sorocaba já estão ficando pequenas, né? Não estão comportando mais o volume de veículos. Eu estive recentemente conversando, inclusive, com o comandante da PM, e ele me dizia que a cidade de Sorocaba hoje conta, infelizmente, né, com um nível de criminalidade muito grande nesse segmento de furto de veículos, né, para o desmonte, enfim, que é característico de uma cidade onde a questão do automóvel, da condução própria, se tornou um bem patrimonial de cada cidadão, e que nós temos, seguramente, na cidade, uma nova classe média, não é? Com esses bens, né, de uso durável, inclusive, e que acabam atraindo a atenção de criminosos, inclusive, né? Infelizmente. Mas com a criação da região metropolitana, você passa a planejar esse desenvolvimento agora, a médio e até a longo prazo, para que tenhamos, num futuro muito próximo, espero eu sou otimista nesse sentido, nós tenhamos aqui um transporte coletivo de massas com muita qualidade, que garanta dignidade para os usuários, garante o cumprimento dos horários, não é? E que as pessoas possam efetivamente adquirir uma certa consciência de que, olha, é vantagem com o transporte qualificado deixar o seu veículo em casa, né, e usar esse transporte coletivo. Nós agora, com a criação do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, passaremos a discutir a celebração dos consórcios regionais, por exemplo, de mobilidade urbana regional, não é? Transporte onde as pessoas que moram numa cidade, mas trabalham aqui, não é? Ou moram numa cidade, estudam aqui e vice-versa, possam ter acesso a um transporte coletivo, não é? E que faça esse transbordo de pessoas, não é? E de bens de uma cidade para outra e tal, a um preço muito mais acessível para o estudante, para a classe trabalhadora, enfim, bem como em outros setores, né? Quando a gente fala em consórcios, a gente fala em convênios celebrados entre os municípios, por exemplo, na área do transporte, do transbordo do lixo, resíduos sólidos. É um desafio hoje para a maioria dos municípios, porque os aterros sanitários dos municípios estão se esgotando, né? Estão se saturando, e daí os municípios ficam fazendo transbordo, inclusive, como acontece com Sorocaba hoje, né? Que leva os seus resíduos sólidos até Iperó, num aterro sanitário particular. O ideal é que nós tenhamos futuramente, como o Grande ABC fez na década de 90, a desapropriação por parte dos municípios, conjuntamente, de uma grande área que você possa implantar ali um aterro sanitário com tecnologia de primeiro mundo, tecnologia de ponta, inclusive que promova o aproveitamento dos gases, né? Gás metano, gerado pelo próprio lixo, como fonte de bioenergia para as cidades, inclusive. Né? Uma alternativa, né? Uma boa alternativa que as regiões metropolitanas pelo Brasil afora já vêm experimentando. Né? E nós podemos também fazer hoje, depois de conversar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, eu estou convencido que é possível também você promover consórcios com a integração das polícias, das guardas civis municipais, onde tivermos, para aumentar o nosso sistema de segurança pública nesta região metropolitana, né? E outros consórcios para conservação, recuperação dos nossos rios, das nossas nascentes, para termos a garantia do abastecimento de água a médio e longo prazo, né? Pensar não nos mandatos dos prefeitos, daqueles que são prefeitos e prefeitas hoje, né? Que duram 4 anos, mas pensar nos próximos 10, 15, 20 anos,
como é que estarão as futuras gerações em termos de abastecimento, acesso aos bens e serviços, ao transporte, à segurança pública, à habitação. Isso tudo passará necessariamente, doravante, pela discussão do conjunto de prefeitos e prefeitas que compõem a região metropolitana de Sorocaba. Inclusive essa questão do transporte regional, do transporte coletivo, nós tivemos aqui com o prefeito Vanderlei Polizelli, prefeito de Iperó, e sempre não há aquela discussão sobre George Wetterer, né? Muitos moradores em George Wetterer viajam para Sorocaba para poderem trabalhar. Exatamente. E até um certo momento, né, existia o transporte da Urbis, né? Eles faziam o transporte desses moradores. Aí a Artesp interveio dizendo que não, porque aquilo já tinha uma outra característica não de transporte coletivo urbano e sim de interurbano. Intermunicipal. Intermunicipal. Portanto, teria que ser uma concessão, outra forma de atuação, né, desse transporte. Isso resolve também esse problema para Iperó? Com a região metropolitana, você pode fazer um consórcio intermunicipal de transporte, né, transporte regional, onde você possa adotar, como já outras regiões metropolitanas adotaram, um bilhete único, por exemplo. Certo. Né? Então a pessoa conseguiria se transportar de uma cidade a outra, quer seja para o trabalho, para o estudo, mesmo para as compras, a prática do turismo, né? Com um preço único, né? E um transporte que seria licitado pelo conjunto do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, ou seja, pelo conjunto de prefeitos e prefeitas. Isso, exatamente o que acontece com a prefeitura, com o Votorantim. Quem mora em Votorantim e trabalha em Sorocaba usa um transporte que traz até aqui o terminal São Paulo, que é o ponto final desses ônibus. Mas não é o bilhete único. Ainda não. Não é. Ainda não. Você tem que pagar o transporte lá, e depois tem que pagar em Sorocaba também. Falando da mobilidade urbana, que é uma preocupação e vai ser uma preocupação da região metropolitana, deputado, o que falta para o transporte coletivo se tornar mais atraente às pessoas? Porque é confortável para a pessoa pegar o carro dela, entrar, fechar os vidros, liga um ar-condicionado, põe uma música no rádio, ouve uma notícia no rádio e vem trabalhar, vai fazer suas coisas, enfim. É mais confortável, né? Às vezes você pode até ficar no congestionamento, mas você está ali no teu espaço. O que falta? Porque essa resistência, não é? Exatamente. Eu acho que falta planejamento, né? Se tivéssemos tido um planejamento para termos hoje um transporte coletivo de massas qualificado, que oferecesse conforto, dignidade, cumprimento de horários, né? Possivelmente nós não teríamos tanta gente se utilizando de veículo particular, né? De condução própria. Enfim, mas não houve essa conscientização e não houve esse trabalho de planejamento para termos esse transporte coletivo que seria o ideal. Márcio Postman esteve em Sorocaba um dia fazendo uma palestra aqui na Facens, na Faculdade de Engenharia, e ele dizia uma coisa interessante à época, né? Ele dizia que os grandes centros, como Sorocaba, por exemplo, eles se desenvolveram se transformando cada vez mais em cidade para o automóvel, para a máquina, né? E que tudo é pensado em função da máquina. Se a pessoa nota que surgiu um buraco numa avenida muito movimentada e tal, a pessoa rapidamente sabe para quem reclamar, sabe quem acionar e rapidamente também o poder público vai lá, tampa aquele buraco. E, no entanto, as pessoas pouco se atentam para a quantidade de obstáculos que nós temos nas calçadas. Inclusive, né? Os degraus. Degraus, rampas, né? Árvores no meio do caminho, postes no meio da calçada. Né? E que não se liga tanto, que é o direito primeiro, que é o do transeunte, né? Do cidadão que caminha a pé. As calçadas são feitas para as pessoas, não é, que não têm o automóvel, que preferem fazer as caminhadas, até mais importante para a saúde. Né? E até porque antes de ser motorista você é pedestre também, né? Não tem como, né? Então Márcio Postman chamava atenção para todo o espaço que se dedica à máquina, ou seja, ao automóvel, né? Você tem os estacionamentos, você tem as lojas de automóveis, as concessionárias, você tem os postos de gasolina, você tem os lava-rápidos. Veja só quanto espaço para a máquina. A máquina é tratada realmente com uma certa preferência em relação ao próprio ser humano, em termos de mobilidade, né? Mobilidade urbana,
Enfim, eu acho que é construir uma nova consciência, você pensar no futuro, pensar que futuro nós queremos, né? Uma cidade com mobilidade, uma cidade que respeite o pedestre e respeite inclusive as pessoas com dificuldade motora. Não é? Imagine as pessoas, os cadeirantes, por exemplo, a dificuldade que tem numa cidade que cresce e se desenvolve desse jeito. Não é? Nós precisamos pensar numa cidade mais humana, porque além do planejamento para um crescimento com sustentabilidade, é fundamental que nós tenhamos também um crescimento que ofereça cada vez mais qualidade de vida e políticas humanitárias para as pessoas, na área da saúde, na área da mobilidade urbana propriamente dito, na área da segurança, na área da educação. É tudo isso que nós queremos de melhor para as nossas cidades e para a nossa região metropolitana. Deputado, que solução teria as cidades para a questão das calçadas? Porque é uma coisa complicada. Eu já estive conversando com o prefeito também de Votorantim, o prefeito Rinaldo Alves, sobre esse problema, sobre essa questão. O anterior também, o prefeito Pivetta. E existe a ideia, pelo menos, de se desenvolver uma campanha de conscientização das pessoas para que elas mudem as suas calçadas, porque os moradores seriam os responsáveis por essas calçadas. Mas há quem possa pagar para se refazer uma calçada e há quem não pode, né, pagar para se refeita esta calçada. De que forma o Estado, o governo, enfim, pode agir para ajudar os municípios, principalmente porque parece-me que a cada ano que passa, ou a cada momento, tanto os governos estadual e federal começam a passar sempre a maior parte da responsabilidade do cidadão para os municípios, porque existe aquele conceito de que o cidadão mora na cidade, e não no estado, nem no país. Exatamente, é como eu costumo dizer, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E o cidadão caminha na cidade, né? Não é na União, não é necessariamente no estado, não é? Embora ele esteja subordinado, as cidades estejam subordinadas a esse sistema de divisão de poderes, não é? E de atribuições, não é? Sistema Único de Saúde, que é compartilhado, município, estado, país, o sistema federativo, enfim. Mas, olha, eu quero confessar a você a satisfação de estar fazendo esse debate contigo, Fernando, porque você está tocando em algumas coisas cruciais, não é? Para a vida moderna, para a vida dessa cidade que nós estamos falando, dessa cidade moderna repleta de armadilhas até para o cidadão transeunte. Não é? Veja, Sorocaba está debatendo um novo plano diretor. E eu tenho percorrido a região, conversado com os prefeitos, as prefeitas, muitas das cidades também estão fazendo agora. Quem não está fazendo um plano diretor novo, está fazendo uma revisão no seu antigo plano diretor. Eu acho que nós temos que fazer uma revisão também na questão do direito do usuário, né, à mobilidade urbana. Nós temos que repensar as calçadas, os inúmeros obstáculos que existem para as pessoas, para a mobilidade das pessoas que andam a pé, que têm direito à cidade. Não é? Então a questão do uso do solo, a questão dos espaços urbanos comuns, de uso comum, eles têm que estar colocados dentro de um novo plano diretor, numa perspectiva dos direitos do cidadão, dos direitos à cidadania, dos direitos ao fortalecimento da cidadania, não é? Então, muito bom que você tenha suscitado essa questão, porque eu acho que é um momento dos prefeitos, das prefeitas, enfim, dos administradores públicos pensarem nessa cidade mais humana, mais humanizada, mais humanitária, não é? Onde a gente possa facilitar a vida das pessoas. Eu tenho trabalhado bastante com a questão da criança autista, por exemplo, não é? Sou um amigo, procuro, na medida do possível, ser um bom parceiro das APAES. Né? E a gente verifica que existem nas cidades uma quantidade razoável de pessoas com dificuldade motora, né? Com necessidades especiais. Quer dizer, se é difícil para as pessoas já que têm uma boa mobilidade, pessoas que têm saúde, chamadas normais, pessoas chamadas normais, entre aspas, né? Imagine para o cadeirante, para a pessoa que hoje é obrigada a usar uma muleta, não é? Enfim, e que tem dificuldades motoras, né? Essa cidade, qual o direito que essa pessoa tem
a essa cidade o direito de ir e vir consignado na nossa Constituição. Enfim, nós precisamos repensar a cidade. As cidades precisam ser mais humanitárias, mais humanizadas, para efetivamente serem cidades que garantam os direitos de todos. Considere nessa conta ainda a questão dos idosos, né? Porque cada vez mais aumenta-se a expectativa de vida, né? E os idosos cada vez mais preocupados com a saúde caminham, né? Felizmente, aumenta a expectativa de vida. Eu tenho um amigo médico, e ele, um dia a gente conversando, ele falou, não sei se por brincadeira, mas espero que não, ele falou, olha, Milton, se a gente passar os próximos 10 anos vivos, a descoberta na área da engenharia genética, da engenharia biológica, da medicina, são tantas, né? E se descobre cada dia mais. Já existe vacina para o câncer de pele, por exemplo. Né? Já existe um método revolucionário de tratamento da doença de Parkinson. Ele falou, então, se a gente atravessar os próximos 10 anos vivos, com certeza nós passaremos os 100 anos de idade. Eu espero que isso aconteça efetivamente, você tem razão. Todos nós vamos ficar idosos e precisamos de cidade que ofereça melhores condições de mobilidade. Muito bem, deputado. Este ano de eleição, claro, você é deputado estadual, cabeça já preparada, tudo certo para a mudança aí de esfera aí para a esfera federal, deputado federal, não? Como que está essa situação? Bom, a preparação para isso ela se deu ao longo desses quase 20 anos que nós estamos na Assembleia Legislativa, né? A minha única experiência na política foi no parlamento, foi nessa arte do entendimento, da articulação política, do convencimento, não é? Do contraditório, porque estamos, obviamente, são 18 partidos na Assembleia Legislativa, 18 partidos diferentes, 94 cabeças, né? Deputados, deputadas, que precisam ser convencidos das nossas proposituras, a votarem nos nossos projetos de lei, enfim. Foi aí que a gente desenvolveu essa digamos assim, habilidade no convencimento e no entendimento democrático. Tem questões, inclusive, que suplantam as diferenças partidárias, os interesses pessoais, não é? Particulares, como a questão da região metropolitana, não é? Que exigiu de nós muito trabalho de convencimento, mas foi aí que eu acabei me especializando, né? Sem falsa modéstia. Acho que essa experiência toda, essa bagagem toda, me dá condições de chegar na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para representar toda essa nossa região, ajudar mais ainda a nossa região a partir da Câmara Federal, com essa experiência, não é? De compreender as razões do outro, não é? De trabalhar no convencimento do outro a partir das nossas ideias, do debate democrático das ideias, né? A nossa região tem um reconhecimento hoje, é uma cidade com especial interesse nacional, é uma dos quesitos para que uma região se torne região metropolitana, né, é a região ser de especial interesse nacional. Nós temos aqui, pela diversidade econômica, inclusive, e produtiva, né, pelo conjunto das políticas públicas que se compõem em toda a região, enfim, Sorocaba hoje é reconhecida. Sorocaba, sabe que quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, quando a gente se apresentava como sorocabano, tinha deputado lá que falava assim, mas Sorocaba é aquela cidade que fica perto de Itu, não é? Verdade isso. Itu era a referência. É verdade. Hoje não. Hoje Sorocaba é a grande referência da nossa região. E é a referência também no Congresso Nacional. Hoje Sorocaba é muito conhecida. Tivemos excelentes deputados, né, federais representando Sorocaba, com a deputada Yara Bernardi, o deputado Antônio Carlos Panunzio, né, e outros, enfim, que colocaram Sorocaba num patamar de conhecimento de todos, que eu acho que facilitará, inclusive, o nosso trabalho de chegarmos lá, trabalharmos as questões pertinentes aqui à nossa região e sermos recebidos, muito bem recebidos e entendidos por todos e todas e todos os partidos. Muito bem, deputado, quero agradecer demais a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço. Aliás, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho visto
Vida Pública, Obrigado. as pessoas todas que vocês têm trazido aqui e as contribuições enormes que elas têm dado, né? A esse novo jornalismo, que agora é jornalismo televisivo. É verdade. Né? Legal, muito importante, um trabalho de utilidade pública da maior importância para cada cidadão, e eu é que tenho que agradecer. Bem, parabéns e boa sorte aí na empreitada. O Vida Pública de hoje conversou com o deputado estadual do PT pela região de Sorocaba, Hamilton Pereira. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Judar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.